por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é bom o tempo todo. Amém. Amém. Que Deus possa vos abençoar grandemente. Para mim é um grande prazer estar mais uma vez com os irmãos. Eu já estive aqui, né? Acho que acredito por umas 2 vezes. E sempre que a gente... Pode sentar um pouquinho. E sempre que a gente vem, a gente é abençoado. E nós somos abençoados, amém? A melhor coisa que temos é estar na casa do Senhor. Nós nos alegramos, né? Com a família do Senhor, com a família de Deus, né, irmãos? Eu estava falando para o pastor Ariel, que eu estive ali em Campinas, e daí eu estive numa casa, num bairro ali, conheci um irmão que também crê, né? Como nós cremos. A casa que eu estava, a pessoa dali disse, olha, tem uma pessoa que mora ali que é da mesma fé sua, da mesma religião. E eu disse, então chama ele, fala que eu estou aqui visitando vocês, chama ele para vir tomar um cafezinho conosco aqui. Aí uma pessoa da casa lá, a menininha foi lá e chamou, e o irmão veio. E nós tivemos assim um casamento de espírito, amém? E nós temos um casamento de espírito. Eu não vou falar o nome, nem vou apontar, pastor Ariel, mas tem um irmão aqui na igreja. A primeira vez que eu vim aqui em Erechim, meu coração casou com aquele irmão. Casou, sabe? Aquele coisa, eu não vou citar, nem vou, eu já olhei assim e eu vi que ele está aqui. Glória a Deus, né? E, assim, uma identificação. E nós, crentes, somos assim. Né? Claro que a gente se identifica com todos, né? Louvado seja o nome de Jesus. Mas tem aquela pessoa que parece que, quando você vê assim aquele raio, né? Você encontra. E desde que eu vi aquele irmão, foi numa cidadinha vizinha aqui, tem uma cidadinha vizinha aí, eu acho que eu estava lá. E parece que ele estava lá no culto também. Depois à noite eu vi ele aqui. E até hoje, né? E cada vez que às vezes eu estou assistindo o culto, né? Estou assistindo os louvores, o pastor Ariel pregar, eu procuro no vídeo se o irmão está no culto. E está sempre no culto, né? Louvado seja Deus. Então é assim que é a nossa vida de cristão, né? Hoje eu vim com a minha esposa, né? A irmã Marta. Fica de pé, irmã Marta, que a igreja possa te conhecer. Essa é a irmã Marta, minha esposa. Faz 32 anos que somos casados, né? Pode sentar, Marta. E eu acredito que eu já contei o testemunho, né? Para os jovens aqui de como nós conhecemos, né? E foi uma coisa muito maravilhosa. Eu lembro que eu morava ali em Campinas, né? E eu estava de férias, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar, né? E daí quando eu vim de Indaiatuba para Campinas, eu estava de férias, meu Deus, aonde que eu vou passear? Eu vou passar minhas férias aonde? Daí eu pensei em várias cidades, né? Falei, acho que eu vou em Goiânia. Não vou em Goiânia. Vou para Ribeirão Preto, não. Né? Vou para Cruz das Poças. Eu vou lá para... Qual que era o nome daquela cidade ali? Eu vou lá para Cajubi. Daí eu pensei, não, eu vou fazer o seguinte, o ônibus que passar aqui, o carro que passar e tiver a placa de uma cidade que tem a igreja da mensagem, que eu conheço alguém, eu vou passear lá. E para quem é mais velho aqui, acho que lembra, né? Passou aquele caminhãozinho de pintinho da Chapecó. Quem lembra aquele caminhãozinho amarelinho? Levanta a mão quem lembra aquele. Ultrapassou nós o caminhãozinho da Chapecó de pintinho. Escrito Chapecó. Aí eu lá dentro do ônibus disse, é Chapecó mesmo que eu vou. Aleluia, louvado seja Deus, né? E daí eu desci no trevo ali da Bosch, tomei o cometa, fui para São Paulo.
Aí cheguei, já era 19h20, o ônibus para Chapecó saía 19h40. Eu cheguei lá, bonzinho, queridinho, né? Falei pro moço, boa noite, tem passagem ainda para Chapecó? Ele tem. Falei, então me vê uma passagem para mim. Aí ele me deu uma passagem, aí eu fui lá, a Marta me grampeou. Aleluia, né? Já era a terceira vez que eu ia para Chapecó. E dessa vez eu conheci ela e nós namoramos, casamos e graças a Deus estamos caminhando nessa mesma fé, amém? Louvado seja Deus. A minha vida é uma vida de... Eu tenho bastante testemunho. Eu não sei se os irmãos esteve uma vez ali em Chapecó, há muitos anos, quando o pastor Pierre Ingrim esteve nos visitando ali em Chapecó. E quando foi feita aquela campanha, convidando todo mundo, né, para conhecer o pastor Pierre Ingrim, ele ia pregar, e a gente esperava que o pastor Pierre Ingrim ia pregar, né? E, na verdade, o pastor Pierre Ingrim testemunhou, né? Quem esteve lá lembra, e todas as outras vezes que ele foi, e todos os cultos que ele vinha, ele testemunhava sobre o ministério do irmão Brando. E eu achei muito bonito aquilo, muito edificante. E sempre o pastor Febrônio me convidava, às vezes convidava para pregar, às vezes a gente saía em algum lugar para pregar, e eu pensei comigo, eu vou começar a testemunhar, porque é bom o testemunho. O testemunho, ele nos ajuda, o testemunho, ele nos edifica, o testemunho, ele nos fortalece, os testemunhos, eles nos animam. E cada um de nós, irmãos, nós temos um testemunho, ou vários, ou muitos testemunhos para contar. Mas muitas vezes nós não testemunhamos, nós não falamos, nós nem lembramos, né? Nós nem lembramos daquilo que Deus fez por nós. E sempre Deus está fazendo alguma coisa por nós. Então, eu sempre gosto de testemunhar, contar testemunho. Deus tem me dado uma meditação nesta noite, mas se Ele quiser mudar, nós vamos partir para a linha de testemunho, amém? Eu gostaria de agradecer o pastor Ariel pela confiança, agradecer o pastor Ariel pelo convite, e já era há algum tempo que era para mim estar aqui, né? Mas sempre surge algum imprevisto, mas Deus preparou de nós podermos estarmos aqui nesta noite. Obrigado, pastor Ariel. E parabéns à igreja, né? Parabéns a gente ouvir vocês cantar. E eu lembro que o irmão Beto, quando ele voltou para Chapecó, que nós se encontramos depois que ele esteve aqui no culto de louvor, ele falou, ô igreja animada para cantar. Ele voltou entusiasmado, né? E a gente ali no escritório, a gente ouve os hinos e a gente fica entusiasmado, né? Eu vi alguém cantar aqui junto... o hino especial, e junto com o hino especial a igreja cantou junto, né? Que coisa maravilhosa, né? É bom louvar a Deus, né? É bom louvar a Deus, né? Por isso que tem aquele hino tem um hino que diz assim, todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, grande dominador. Tem a cópia desse hino? Adorai o Rei do Universo. Alguém conhece? Tá aí o seu louvor. Tem? Do junto, do grande submerso, louve ao dominador. Cante com vida. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, Régio dominador. É maravilhoso, né? Louvar a Deus. Eu amo louvar a Deus. Eu amo ouvir os louvores. É um prazer para mim ouvir louvores que falam desse grande dominador que é o nosso Rei Salvador Jesus Cristo, né? E que bom que Ele tem dominado nossos corações. Que bom que Ele tem tomado a presidência das nossas vidas. Aleluia! E quantas vezes nós vem na igreja
e nós ouvimos um louvor, e aquele louvor fala tão alto aos nossos corações, e nós chegamos em casa, e nós vamos ali na internet, e eu quero ouvir este hino, eu quero ouvir este hino. Eu estava ouvindo aquele hino, que é um hino tão conhecido, que nós cantamos na Santa Ceia, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, e eu ouvi alguém contando a história daquele hino. E quando eu cheguei em casa, o meu coração não se conteve. Eu precisei ir lá na internet para ouvir esse hino novamente. Porque são hinos que realmente falam aos nossos corações. Irmãos, eu lembro, uma vez eu estava num culto, e daí o irmão pastor, que na verdade naquele tempo ele não era pastor, ele era um evangelista, e ele disse assim: irmão, eu estava no culto, ali na escola dominical, ele contando ali, e ele disse assim, e daí eu ouvi quando o pastor Magalhães citou ali um parágrafo da mensagem, e aquilo caiu no meu coração, e eu cheguei em casa e fui pegar aquela mensagem, e fui ler, quão bom aquilo fez para mim, aleluia, e aquilo caiu tanto no meu coração, que quando eu venho na igreja, eu gosto de prestar atenção nos detalhes do culto, nos detalhes do hino. E depois, quando eu chego em casa, eu vou buscar aquilo, eu vou reviver aquilo. Aleluia. Porque o irmão Brana, ele chega a dizer que, o irmão Brana diz assim que o porco, tem certos animais, ele não rumina, né? Ele não rumina o alimento. Como diz, ele come o alimento, aquele alimento vai para o intestino, e do intestino ele joga para fora. Mas tem aquele animal que ele rumina, ele vive daquilo, aleluia, aleluia. Nós não somos animal, mas nós vivemos daquilo que nós ouvimos, aleluia. Nós não somos como pato, irmãos. Não, nós não somos como pato, que a água passa em cima e vai e corre, não penetra. A água da palavra, ela penetra nas nossas vidas, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ela penetra nos nossos corações, aleluia. Por isso que nós somos crentes na igreja, por isso que nós somos crentes na rua, por isso que nós somos crentes em casa, aleluia. Porque nós vivemos daquilo que nós ouvimos. Glória a Deus. Eu creio, o pastor Darcy estava dizendo que ele passou em frente um campo do estádio de futebol, e ia demorar umas 4 horas mais ou menos, um tempo ainda para começar o jogo, mas já tinha bastante torcedor ali, ansioso, esperando o momento dos portões abrir, para que eles pudessem entrar, tomar o seu lugar, torcer e vibrar pelo seu time. Agora veja só, uma coisa efêmera, uma coisa passageira. Agora imagine nós nas coisas de Deus, irmãos. Aleluia. Irmão, você vive mesmo isso? Aleluia. Isso aqui vive mesmo dentro de você? Aleluia. Não é nós viver, nós nos esforçamos para viver a palavra. Mas eu quero perguntar, essa palavra vive dentro de você? Aleluia. Glória a Deus. Se a motivação dessa palavra, se a alegria dessa palavra, se a convicção dessa palavra tem estado dentro do seu coração, tem entrado dentro do seu coração, irmão, você é o maior crente que tem na face da terra. Bom é ser crente, pastor Ariel. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, se você não teve ainda a experiência de ser um crente gritão, um crente alegre, um crente que pula, um crente que glorifica, aleluia, eu te convido você essa noite
para ser crente na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Você vai ver como é bom ser crente. É bom ser crente. Aleluia. O crente, ele é dirigido por Deus. O crente, ele é uma pessoa estranha. Irmão Brana chega a dizer daquele moço que trabalhava no açougue. Aleluia, na mensagem estranho. Aleluia. E ele chega e ele desejou ser diferente. Ele desejou ser cheio do Espírito Santo. Até o dia que ele alcançou aquele auge de ser cheio, revestido, aleluia, do Espírito Santo. E quando ele chegou no trabalho, ele se tornou diferente. Ele agia diferente, porque ele estava cheio do regozijo do Espírito Santo na vida dele, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que eu já falei um dia aqui para os irmãos, ou eu não sei se aconteceu depois, mas um dia eu estava trabalhando ali no meu serviço, e daí eu deixei o som ligado atrás, ali no escritório. E eu estava ali trabalhando, fazendo as coisas que tinha que fazer ali na frente, e o hino tocando, mas de repente tocou um hino. E quando aquele hino tocou, aquele hino caiu tão profundamente aleluia, glória a Deus, caiu tão profundamente no meu coração, que é tão automático você que serve a Deus. É tão automático o revestimento do Espírito Santo quando você o tem, que aquele hino tocou e eu disse, meu Deus, eu disse para mim, meu Deus, este hino é digno de línguas estranhas, aleluia. E naquele momento eu comecei a glorificar a Deus ali no meu trabalho, eu trabalho sozinho, e quando eu vi, eu estava na presença de Deus. Então eu convido você nesta noite, que ainda não é crente, talvez o seu vizinho te convidou para você estar aqui nesta noite, ou seu pai, ou sua mãe, ou um parente, mas você não é crente, você ainda não experimentou este gozo do Senhor na sua vida. Eu convido você, no final deste culto, a receber Jesus Cristo como seu Salvador, e ter esta alegria do Espírito na sua vida. Glória a Deus, amém, irmãos? Louvado seja Deus. É bom ser crente? É bom ser crente? Crente só vive de bênção. Porque tem um hino que diz assim, quantas bênçãos, quantas são recebida da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. De novo, comece a contar dentro da sua mente. Cante e conta. Conta para você das bênçãos do Senhor. Vem dizê-la todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, canta, aleluia, Deus é bom demais, das divinas mãos, todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Quão glorioso cristão é. Pense na cidade que não há
há igual. Glória a Deus. Cante com vida, porque é você que vai morar lá. É eu, somos nós. Será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Se é glorioso pensar, é glorioso, é bênção. Acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas? Esperam os salvos ali, ó. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. De novo. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quero ler o livro de Ageu, capítulo 1, versos 5 ao 7, onde a Bíblia nos diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolhei pouco, comeis, mas não vos fartai, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso coração aos vossos caminhos. Que Deus os abençoe. Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Senhor, me abençoando em poucas palavras, eu quero falar alguma coisa da mensagem do nosso profeta irmão Brana sobre considerando os nossos caminhos. É tempo de nós considerar. E eu anotei aqui o que significa a palavra considerar. A palavra considerar significa se definir sobre, pensar, meditar, julgar, pensar com cuidado. E o irmão Brana diz nesta mensagem: hoje à noite, se eu desse um título, eu gostaria de falar sobre o tema considerando os nossos caminhos. Eu creio que nós já começamos, através desses hinos que cantamos, daquilo que nós falamos, nós já começamos a considerar os nossos caminhos. Veja só que o irmão, quando ele começou o culto aqui, ele começou aquele hino: quero adorar, esse, né? Ao meu Senhor, esse, né? Com a minha vida quero adorar. Porque com a minha vida quero adorar. E eu, sentado ali no escritório, eu pensei: olha só, considerar. Eu vou começar a considerar tudo aquilo que Deus fez por mim. Tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus deu para a minha família, tudo aquilo que Deus já nos concedeu aqui no culto, através dos hinos, através das pregações, através das orações, tudo aquilo que Deus já nos concedeu, através daquilo que nós pedimos. Então, com a minha vida quero adorar. E todos cantaram este hino. Ou se não cantaram no coração, se não cantaram na alma, mas pelo menos de lábios,
Todos cantaram. Quando você está cantando, você está expressando. E quando você está expressando, os anjos e os céus e Deus estão ouvindo, estão recebendo. É uma grande responsabilidade para cada um de nós, meus preciosos e amados irmãos, quando nós sentamos neste lugar. Irmão Branham chega a dizer que quando nós vem aqui, nós viemos para ser ou melhor ou pior. Mas nenhum de nós estamos aqui nesta noite para sermos pior ou para sairmos pior. Mas nós estamos aqui nesta noite para que nós possamos, através da palavra do Senhor, para que nós possamos, através do entoar os hinos, nós possamos conhecer as nossas vidas diante de Deus. Ou possamos consagrar, reconsagrar a nossa vida diante de Deus. Por isso que quando eu saio da minha casa para vir no culto, em primeiro lugar, uma das coisas que eu primo muito é o horário, é sair bem antes, é estar bem antes, sair cedo. Às vezes o Thaleson fala, mas está muito cedo, vamos chegar cedo, vamos ficar sentado lá. Eu digo, não, mas o pai gosta disso. E uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, que eu primo muito, é quando eu vou na casa de alguém, na casa de um irmão, antes do culto, comentar qualquer coisa que possa desagradar a Deus. Porque nós estamos vindo à casa do Senhor, mas a nossa adoração, o nosso louvor já começa lá na nossa casa. Aleluias! Vocês creem assim? Eu lembro quando nós éramos novos, quando nós éramos jovens, crianças. Eu lembro que na semana da Santa Ceia, a gente tinha muito cuidado em casa. Você ficava muito cuidadoso nas atitudes, nas palavras, qualquer coisa você lembrava. Essa semana é Santa Ceia. E às vezes em casa, eu e a Marta, falava, tá bom Marta, tá bom, essa semana é Santa Ceia. Porque é muito importante isso para nós, irmãos. É muito importante isso para Deus. Então veja só, eu lembro que, pensando ainda nesse assunto de estar na casa de Deus, que quando a gente ia no culto, eu lembro que nós morávamos longe de casa, mas a gente ia no culto, e a gente ia na estrada, era estrada de terra, longe, e a gente ia louvando ao Senhor, a gente ia cantando, e eu lembro que eu guardei isso no meu coração. E eu lembro que quando eu morava ali em Indaiatuba, eu congregava no bairro, e eu ia de bicicleta, e eu lembro que eu ia de bicicleta, e eu ia louvando ao Senhor até chegar na igreja. Então isso tem um efeito muito grande. Não precisa você vir louvando de lábios, mas você pode vir louvando ao Senhor de coração, de alma, no seu íntimo, e você vai ver como o culto é diferente. Por quê? Porque nós viemos aqui, irmãos, para fazer um raio-x da nossa vida através da palavra do Senhor. E o irmão Branham continua. Eu gostaria de falar sobre o tema considerando os nossos caminhos. Você sabe, Davi, ouvi dizer que no tempo em que foi escrito esse salmo, porque o irmão Branham leu o Salmo 119, 59, que diz, considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Olha que palavra maravilhosa. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Aleluia, irmãos, isso é maravilhoso. Você lembrar do que Deus faz, do que Deus fez, do que Deus agiu na sua vida. Nós podemos lembrar às vezes coisas pequenas, mas eu lembro uma vez, ver que Deus está atento a todas as coisas. Eu nunca esqueço uma vez, que o pastor Febrônio, ele ia viajar para a África, ali para aquela região ali de Moçambique, e foi pedido para que a igreja ajudasse com uma oferta. E nós
estávamos com as crianças na escola, construindo e tantas coisas. Estávamos no fim de uma construção. E eu lembro que nós não tínhamos dinheiro para ajudar com aquela oferta que foi proposta ali, mas só que aquilo estava proposto no nosso coração. E daí, como nós estávamos ali terminando já tínhamos terminado um serviço ali de construção, nós tínhamos um certo tanto de material de construção na frente de casa. E daí, olha como que Deus é bom, como que Deus é maravilhoso. Deus atende o seu coração. Deus atende o desejo da sua alma. Aleluia. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Aleluia, glória a Deus. E daí o meu vizinho chegou, meu vizinho de muro chegou ali e disse assim: ô vizinho, quanto que quer vender isso? Quer vender esse resto de material de construção? Não vai mais usar? E daí ele disse, eu falei assim, eu olhei para Marta e disse, sim, vendo. E daí ele falou assim, eu não sei se ele falou que ele já estava com dinheiro, não sei como, mas alguma coisa assim. Daí a Marta disse assim, tá, quanto que você dá nisso daí? Daí ele falou, o valor da oferta. A Marta falou, pode me dar. Foi isso ou não foi, Marta? Aleluia! Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, irmãos. Aleluia. Nós temos um casal ali na igreja de Chapecó. E aquele casal, eles estavam desviados. Fazia muito tempo desviado. E um dia nós estávamos ali no culto louvando ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. E a presença do Senhor caiu no culto. E o irmão Beto disse que era para a gente orar por alguém, que era para orar por alguém que você sentisse naquele momento, aproveitar a unção, irmãos. Aleluia! Quando a unção de Deus toma você, que você sente aquela alegria do Espírito de Deus, não perca a oportunidade, apresenta a Deus a sua petição, apresenta a Deus a sua intercessão. E Deus vai fazer a obra, irmãos, porque Deus está presente em nossas vidas, Deus está presente num coração sincero, Deus está presente num coração que adora Ele. Aleluias! E daí quando o irmão Beto disse, e eu olhei para trás e vi aquele casal sentado lá bem atrás, eu não tive dúvidas. Eu fui lá no cantinho onde eles estavam, e peguei os dois, entrei ali no meio dos irmãos, peguei os dois e orei por eles, louvado seja Deus. Quando terminou o culto, que eu saí na porta, a irmã veio e disse, ô irmão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, faça uma visita para nós ali em casa. Eles moram numa cidade vizinha. Mas irmãos, não precisou eu visitar. Um belo dia, faziam muitos anos que eles estavam afastados. Um belo dia eu estou ali no culto da ceia. Quem que vai na fila para tomar ceia? Aquela irmã. Aleluia. Irmão, quando vem essa virtude em você, não segure para você não. Aleluia. Faça como Deus disse para Abraão. Abraão, sê tu uma bênção. Aleluia. Eu estava falando para o pastor Ariel que a nossa vida, ela é uma vida de doação. A vida do crente, ela é uma vida de se doar. Você está aqui no culto, mas você está sentado ali e olha ali, aquele irmão não vem, faz 3 cultos que ele não vem, faz 2 cultos que aquela irmã não vem, aquele jovem não vem. Você já começa a orar por ele. Você esquece de você esquece dos seus problemas, você esquece da sua necessidade e você começa a interceder por aquele irmão. Porque a nossa vida é uma vida de doação, irmãos. A nossa vida é uma vida de doar, é uma vida de dar, é uma vida de entrega. E quem se entrega a Deus, se entrega também aos filhos de Deus.
Por que o pastor está aqui, viaja 300 quilômetros, 400 quilômetros, e não vai dormir tarde? É uma vida de doação. Aleluia. E o irmão Brana diz, e Davi era um homem como todos nós. Ele tinha seus altos e baixos, suas diferenças. E ele estava realmente em apuro, porque Deus não prometeu passar a vida em claro, em branco, tudo bem, não. Nenhum crente passa sem problemas, irmãos. Mas Ele prometeu suficiente graça para cuidar dos seus problemas, para cuidar dos nossos problemas, para cuidar do problema da sua família, do problema da igreja, do problema na sua casa, do problema no seu trabalho, do problema das suas finanças. Ele também prometeu tomar cuidado. Deus é quem cuida de cada um de nós. Irmão Brana tem aquela mensagem que diz, Ele cuida de você. Por isso que o apóstolo São Pedro diz, lançai-vos sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Todas as nossas fraquezas e problemas e frustrações, Deus prometeu passar conosco. Isso é tudo que podemos pedir a Ele, sabendo que Ele conhece o caminho. Eu posso ver Davi, sua casa estava sendo vigiada. Saul e seu exército estavam vigiando sua casa para matá-lo. Eu posso ver Davi nervosamente, esfregando as mãos e caminhando para lá e para cá, de um lado para outro, olhando pela janela e observando cada pequeno movimento nos arbustos. Pois ele não sabia em que momento uma flecha poderia assoviar pelo ar em direção ao seu próprio peito. E foi então que lhe vieram estas palavras: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Geralmente quando um homem se encontra em problema, é quando ele vai pensar em Deus. É uma pena termos que esperar entrar em problemas antes de pensarmos nele. Mas tenho ouvido de muitas pessoas, vários deles, que afirmam que não eram crentes, que não acreditavam que havia um Deus. Mas eu tenho notado que essas mesmas pessoas, é só eles se machucar ou algum problema, eles então lembram quem é Deus. Como foi dito, Bob Irgson, enquanto estava morrendo no quarto do hospital, gritou: oh Deus, se existe um Deus, tenha misericórdia de mim. Irmãos, o melhor momento para você orar é agora. O melhor momento para você chegar na sua casa, ajoelhar, glorificar a Deus é agora. É o momento que você está saudável. É o momento que seus filhinhos estão ali com você. Que a sua esposa está ali saudável contigo. Seu esposo está ali saudável contigo. Porque quando vem a doença, quando vem as tribulações, quando vem as dificuldades, que elas às vezes vêm como as ondas bravias do mar sobre você, você não consegue se concentrar. Você não consegue às vezes entrar na presença de Deus. Então entre na presença de Deus agora. Aleluia. Pastor Febrônio pregou uma mensagem, uma certa oportunidade, e essa mensagem tinha como título Banco de Dados. Lembra, Willy, dessa mensagem? Banco de Dados. Então é agora que é o momento de você colocar a sua oração na presença de Deus, a sua intercessão, aquilo que você precisa, agradecer pela saúde, agradecer pela casa que você mora. Aleluia! Quantas vezes eu estou ali em casa e eu começo a orar, e daí eu estendo minha mão para o quintal e diz: obrigado, Jesus. Estendo a mão para a minha garagem e diz: obrigado, Senhor. Estendo a mão para a minha casa e diz: obrigado, Jesus. Estendo a mão para o meu emprego e diz: obrigado, Senhor. Pelo meu filho, obrigado, Jesus. Pela minha esposa, obrigado, Jesus. Pela minha filha, obrigado, Senhor. Pela minha igreja, obrigado, Jesus. É o momento, é agora, irmãos. Aleluia. Jogue lá no banco de dados, salva. Aleluia. Guarda no pendrive, salva, porque uma hora você vai precisar. Dá uma salva de palmas para Jesus agora. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Em uma oportunidade, irmãos, o momento de você glorificar a Deus. Não seja crente de boca fechada, não. Eu ouvi o pastor Ariel dizendo em certa oportunidade que não é por uma emoção, é uma constância, não é isso? Mas comece, como diz o pastor Febrônio, né? Comece na carne e depois você vai estar no espírito, não é isso que ele diz? Eu estou tão cansado, tão desanimado, é sempre as mesmas coisas, mas começa a orar na carne. Glória a Deus! Aleluia! Começa a cantar na carne, irmão. E logo você vai estar cantando no espírito. Começa a orar na carne. A oração vai chegar e você estará glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Uma certa oportunidade, o irmão Beto estava cantando ali no final do culto. E eu estava esperando minha filha que canta no beck. E ali o irmão Beto cantando, culto de Santa Ceia. E eu comecei a glorificar a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Logo então, pastor Ariel, aquele obrigado, Jesus. Glória a Deus, começou vindo do fundo da alma, meus irmãos. Oh, meu Deus, como Jesus é maravilhoso. Eu comecei a glorificar a Deus ali no meu cantinho. E fui entrando na presença de Deus. Aleluia. Mas então, pastor Ariel, entrou um casalzinho. Sentou bem na minha frente. E eu pensei comigo, eu não vou mais glorificar porque não conheço esse casal, não sei quem é, pensando comigo na minha mente, mas em espírito, não sei quem é, e eu não quero ser um escândalo para eles, porque tem pessoas, pastor Ariel, que você pular, glorificar, dar glória a Deus é escândalo. Eles não se alegram. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que Davi só disse assim? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não. Glória a Deus. Talvez ele estava andando e dizia, o gozo do Senhor, minha fortaleza é. O gozo do Senhor, minha fortaleza é. E eu então fiquei glorificando a Deus ali, fiquei quietinho. Mas chegou uma hora, irmãos, aquela presença de Deus me envolveu. Glórias a Deus, aleluia. E quando eu vi, eu estava glorificando, eu estava falando em língua, eu estava dando glória, eu estava dando aleluia. E de repente aquele casal começou a glorificar também. Eles glorificavam, ele chorava, e como ele chorava, mas eu glorificava, irmão. Entre no Espírito, jogue sua bênção, jogue sua oração, jogue lá para o banco de dados, irmão. Aleluia. Vai ter o dia que você vai falar, Satanás, eu sei que Deus me visitou. Eu sei que Deus me salvou, porque o banco de dados vai passar para você. É tão bom ser crente. Glória a Deus. Dá vontade só de ficar contando daquilo que Deus faz. Aleluia. Minha menina chegou em casa um dia desse. E ela disse assim para Marta. Ela disse para a mãe, né? A Marta. Ela disse, eu estava lá na casa eu fui lá na casa da minha amiga, mãe, e ela estava contando, mãe, sobre a irmãzinha dela. Diz que é um terror. A irmã pula a janela, sai de madrugada, os vizinhos vê, chama o pai vai correr atrás. E daí essa menina, pastor Ariel, que é uma senhora já casada, ela disse assim, Taia,
porque no meu tempo era diferente. Eu lembro que eu ia lá na sua casa, e ali seu pai sempre ouvindo os hinos, e eu ouvia aquilo ali. Eu fui criado de uma maneira diferente. Eu vi coisas diferentes na minha vida, por isso que eu sou diferente. É na casa do crente, onde tem os bancos de dados das coisas que são do céu, irmãos. Às vezes você não sabe, mas a pessoa chega na sua casa, está tocando aquele hino, está ouvindo aquela pregação, está tocando aquele fundo musical, e a pessoa, aquilo cai no coração daquela pessoa. E eu glorifiquei a Deus, e eu pensei, obrigado, Senhor, toda honra seja para ti. É assim, irmãos, a nossa vida de cristão. Considerei os teus testemunhos, considerei o meu caminho, considerei, Senhor, os teus testemunhos. Aleluia. No decorrer dos meus dias tenho visto muito desses homens que não se importam com a igreja e não se importam com Deus, e é nada que se fosse feito, mas deixo-o entrar em problemas. Poucos meses atrás eu estava conversando com um honrado juiz da nossa cidade, que é meu amigo íntimo, diz o irmão Brana, e que vai regularmente ao tabernáculo quando estou lá. E eu estava falando com ele sobre um garoto, o qual estava lá preso por ter roubado um carro. E eu conversei com o garoto por um tempo, e ele colocou o seu braço em meu ombro e disse: irmão Brana, se você conseguir que o juiz me perdoe uma vez mais, ele diz, eu prometo considerar o meu caminho. Eu prometo a você que eu ocuparei meu lugar na escola dominical. Eu estarei lá cada vez que as portas se abrirem. Bem, eu disse, filho, eu tenho pedido ao juiz muitos favores, mas você sabe, ele está sob juramento, ele tem que fazer justiça, mas vou falar com ele. E eu disse, juiz, sua honra, Senhor, seria possível o Senhor perdoar um jovem uma vez mais? E ele me disse que tais e tais coisas ele faria. Falando do rapaz, que se o juiz perdoasse, o rapaz ia fazer isso, voltar à escola dominical. Eu nunca esqueço o que aquele juiz disse. Ele se levantou da mesa e veio até onde eu estava, e me tomou pela mão. E eu me levantei, colocou o braço sobre o meu ombro e disse, Billy, cada homem que eu condeno à prisão, que quer se tornar um pregador, ele está em apuro. Mas disse, tenho visto muito deles serem perdoados e cumprirem sua pena. Eles se esquecem de tudo. Isso, quando se veem livres novamente, é geralmente no tempo da dificuldade que o homem busca a Deus. É geralmente no tempo da dificuldade que o homem busca a Deus. Meu irmão, minha irmã, para Pedro, quando ele foi buscar o arrependimento, houve um galo que cantou, mas talvez para você não possa haver nenhum galo cantar. Quando aquele galo cantou, Pedro caiu em si e se arrependeu amargamente. Mas com Judas foi diferente. Judas também se arrependeu, mas ele foi para o caminho errado. Ele se arrependeu de uma maneira errônea. Ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito, mas num sentido ele faria de novo, e Pedro não faria. A diferença está aí. E ele foi para a forca. Se você tem a oportunidade de considerar os seus caminhos nesta noite, e voltar, meus preciosos irmãos, e voltar os seus pés para os testemunhos do Senhor. Porque a vida cristã, irmãos, a vida cristã não é um peso. A vida cristã é uma alegria no Senhor. Se você tomar uma decisão nesta noite, talvez já no outro culto você vai dizer, pastor, mas eu fiquei tão diferente depois daquele culto. Fiquei tão diferente depois daquela decisão. A minha casa ficou uma bênção. A minha menina estava enfrentando um problema ali no trabalho dela. E daí ela mandou uma mensagem para mim, diz, pai, vou pedir a conta. Vou pedir demissão. E daí, eu falei, ok. Faça conforme o seu coração. E daí, chamei a Marta.
era uma quarta-feira. Falei, Marta, vamos escutar o culto de oração nesta noite. Aquele tempo ainda era transmitido os cultos de quarta-feira. E vamos ver o que Deus... Acha aquele hino para mim. Era o culto de quarta-feira. E eu falei, vamos ouvir Deus falar conosco. Amém? Irmãos, nós temos que ter uma convicção. Você tem que ter essa convicção. Quando você vem na igreja, Deus vai falar com você. Ou é através do hino, ou através da pregação, através de um hino especial, através de um testemunho. Deus vai falar contigo. E daí, dá-me tua mão e vamos ao combate em oração. O crente. Achou? Alguém sabe o número? 26. E daí eu convidei a Marta, falei, Marta, vamos orar. E daí, irmãos, ela disse assim, eu vou falar com o promotor hoje. Eu vou falar. E chegou na hora do culto de oração, eu e a Marta sentamos no sofá e fomos assistir o culto. E o primeiro hino que foi cantado foi esse. Lembra, Marta? O primeiro hino que foi cantado foi este. Aqui está fácil. Hino 26. O primeiro hino que foi cantado, pode ir solando já, tá? O primeiro hino que foi cantado no culto de oração foi este hino. E nós, sentados ali, nós ficamos esperando. E cada hino, cada situação que acontecia ali, nós ficamos em espírito. E este hino foi cantado. Irmão peregrino, cante ele e medite. Seja forte nesta guerra que por Cristo tu estás a enfrentar. Levante o estandarte de vitória, pois no céu com grande glória breve havemos de entrar. Agora cante com o coração. Dê-me tua mão, irmã. Somos um pelo outro. É em oração que nós vencemos, porque Deus responde à oração do justo. Glória a Deus. Aleluia. Soube-me encorajado, sob o comando de Jesus. Irmão que neste instante está chorando, saiba que em algum lugar você não está sozinho. Aleluia! Você não está sozinho. Neste caminho, longe ou bem pertinho, Deus por ti está velando. Dê-me tua mão. Dê-me tua mão, irmã. Glória a Deus. E vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, sob-missa encorajado, sob o comando de Jesus. Aí, irmãos, terminou o culto. Este hino foi o suficiente para nós. Ali, irmãos, nós determinamos que minha filha teria uma vitória. E no dia seguinte, ela ligou para minha esposa e ela disse: mãe, eu consegui trabalhar home office, né? Eu consegui trabalhar home office.
vou entregar o apartamento aqui na cidade onde eu moro e vou voltar para casa, não vou mais pagar aluguel e vou continuar no meu emprego. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Isto é você crer, irmãos. Este lugar é importante para nós, irmãos. É na casa do Senhor que nós recebemos a bênção dEle. Ah, eu vou ficar em casa. Não, o seu lugar é aqui. O seu lugar é no altar. O seu lugar é me ajudar. O seu lugar é ajudar o pastor. O seu lugar é ajudar os músicos. O seu lugar é ajudar o dirigente da música. O seu lugar é ajudar o diácono. O seu lugar é ajudar você. É ajudar sua esposa. É ajudar os seus filhos. Por isso você tem que estar neste lugar. Aleluia. Irmãos amados, quando Moisés nasceu, a ordem era matar todas as crianças. Por quê? Porque havia uma grande obra na vida de Moisés. Por isso o faraó, por isso o inimigo tentou matar a Moisés. Tentou matar a Jesus quando pequeno, porque daí eles não iam poder completar a obra. Deus tem obra para você, Deus tem bênção para seu lar, Deus tem bênção para você, Deus tem promessa para você, Deus tem firmeza para você. Por isso o diabo quer te matar. Mas considere os caminhos do Senhor, irmãos. Considere os testemunhos, considere aquilo que Deus tem feito para você. E que Deus te fará muito mais. Já estou terminando. Bem, o cristão deve ser a pessoa mais ambiciosa do mundo. Aleluia. O cristão deve ser a pessoa mais ambiciosa no sentido do cristianismo. Uma pessoa cética, certa. Esteja certo de Deus, pregou o irmão Brana. Elias estava certo de Deus. Noemi estava certo de Deus. Por isso ela não abandonou Ruth. Pessoas que esteve certo de Deus. Paulo estava certo de Deus. Pedro estava certo de Deus. João estava certo de Deus. Eu estou certo de Deus. Você está certo de Deus. Então continue. Glória a Jesus. Para terminar, aleluia. Para terminar, eu quero ler uma palavra que eu achei muito interessante. Quero ler uma palavra que a Bíblia nos diz aqui no livro de Hebreus. E já estou terminando, mas está tão bom falar das coisas boas de Deus. Quando você começa a falar de Deus, você vara à noite. Oh, irmãos amados. Mas a Bíblia diz assim, preste bem atenção na leitura, irmãos. E se coloque dentro da leitura. Quando eu vou ler uma mensagem do irmão Brana, a primeira coisa que eu penso, e mesmo quando eu estou lendo as cartas de Paulo, eu me sinto, por exemplo, Paulo escrevendo aos Gálatas ou aos Coríntios, eu me sinto como membro da igreja de Gálatas. E Paulo então mandou uma carta para a igreja de Gálatas. Paulo está preso, mas mandou uma carta. E o irmão que está ali na frente, ele chega e diz, boa noite, igreja. Nós acabamos de receber uma carta do apóstolo São Paulo e eu quero ler essa carta para vocês. E eu começo a ler, pastor Ariel, aquela carta de Paulo como se eu fosse um membro da igreja de Gálatas. Aleluia. Glória a Deus. Eu me coloco dentro daquela escritura. Quando eu leio em muitas cartas de Paulo, ele disse assim, que ele elogiou aquela igreja. Ele está descansado com o testemunho. Ele está contente pelas coletas que fizeram para ele e para os irmãos em necessidade. Oh, glória a Deus! Glória a Jesus! E eu me sinto dentro, eu me sinto aquele irmão que está cooperando na coleta. Aquele irmão que coopera no dízimo, aquele irmão que coopera nas ofertas, aquele irmão que está sendo elogiado, eu me coloco junto ali. Mas quando Paulo
também escreve as cartas, e ele começa a advertir aquela igreja, eu também me sinto como um advertido. E quando eu estou lendo as mensagens do profeta, eu me sinto sentado no banco, e o profeta pregando, e eu ouvindo. Se coloque assim, dentro da leitura. Se coloque assim, aleluia, você vai ver como tudo se torna diferente. E Paulo diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço, todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu vim no culto hoje, Deus não falou comigo, vai falar no próximo culto. Eu fui no encontro, para mim foi só um encontro, assim, eu vi lá os hinos especial, mas foi só um encontro. Não, mas no próximo encontro Deus vai falar contigo, porque Paulo está nos dizendo, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, mas com um objetivo, irmãos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aleluia, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, aleluia, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, meus irmãos, pois aqueles que suportou tais condições de pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considerai, 119, 59. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Veja só. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, Jesus, né? Para que não enfraqueçais. Então, considere. Pense o que Jesus fez por você, e ainda faz, e ainda essa intercessão está viva, o sangue de Jesus está sempre bombando a nosso favor, aleluia. Ainda não resististe até o sangue, nós não precisamos dar a nossa vida combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. Deus me ama, Deus te ama. Tem um hino que nós cantávamos que dizia, Deus te ama, Deus te ama, Deus ama cada um de nós. Deus ama a mim, Deus ama você. Se Ele não amasse a você, você não estaria aqui. Deus ama o seu filho, Deus ama a sua filha. Deus ama, porque o amor de Deus é infinito. O amor de Deus é o amor de pai. Se você como pai ama o filho desviado, ama a filha desviada, ama aquele que é rebelde, você ama Deus muito mais. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz assim, irmãos, portanto, 12:12, portanto, falando para nós que estamos aqui nesta noite, tornai a levantar as mãos cansadas. Está cansado? Isso mesmo, irmão, levanta mesmo, glória a Deus, levanta, levanta a Deus, isso, faz assim para Jesus. Você é um crente animado, você é um crente destemido. Aleluia, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Foi por isso que Paulo disse, portanto tornai a levantar as mãos cansadas, porque ele lembrou da palavra, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A mão está cansada, o braço está cansado, a luta é bastante, mas eu vou aliviar. O braço de Moisés também estava cansado, mas teve aqueles anciãos que levantavam o braço deles e eles ganhavam a guerra. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e eles levantam nossos braços nesta noite. Aleluia. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas.
Deixa a sua marca, meu precioso irmão. Deixa a sua marca, minha preciosa irmã. Deixa a sua marca, minha criança. Deixa a sua marca, menina. Deixa a sua marca, meu jovem. Deixa os seus passos. Aleluia. Lembra daquele caso, irmãos? Aquela mãe que orava, aleluia. Glória a Deus. Aquela mãe talvez de braços cansados, joelhos cansados, mas ela não cessava de ajoelhar todos os dias e orar pelos filhos desviados. Aleluia. Glória a Deus. Fazei vereda direita para os vossos pés, para que os que manquejam não se desviem inteiramente. E aqueles meninos, aqueles filhos dela que manquejavam, que estava desviado, nem dava atenção para a oração dela. Mas um dia o Senhor o levou. Aleluia. Deixe marcas. Deixe marcas. Escreva a sua história diante do Senhor Jesus Cristo, para a sua família, para esta igreja, para seu vizinho, para a sua casa. E um dia talvez eles brigaram, vamos pensar assim, brigaram lá na festa, e chegaram de madrugada, mas quando eles passaram na porta daquele quarto, eles olharam aquela cama, e lembrou que era ali que a mãe deles orava por ele. E eles talvez se abraçaram, se ajoelharam, e ali eles entregaram a vida deles para Jesus. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que os que manquejam não se desviem inteiramente, antes seja sarado. Vamos ser cura um para o outro, vamos ser bênção um para o outro, aleluia, porque você é detentor da bênção de Deus. Você não está aqui sendo julgado pela palavra, você está aqui sendo animado pela palavra nesta noite. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ó irmão, graça de Deus é o favor imerecido de Deus para nós. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Davi, ele encontrou graça. Aos olhos dele, ele encontrou graça em todos os meninos que estavam ali, mas a graça estava sobre Davi. E Deus não se agradou de nenhum e disse: Samuel, Samuel. O homem vê o exterior, irmãos. Aleluia. O homem vê o exterior. O homem vê nós aqui. O homem vê essa carne. Mas Deus vê o seu interior. Samuel, Samuel, não atenta para o exterior, Samuel, porque eu olho para o interior. Tem mais um, Samuel. Tem mais um na família? Tem um lá. Tem um lá que está cuidando de ovelha, traz ele aqui. Ali estava a graça de Deus sobre Davi para ser o rei de Israel. Deus é bom, irmão. Então não se sinta privado da graça de Deus. Saiba que você é merecedor. Não por aquilo que você faz. Não por aquilo que você é. Não porque você aceitou Jesus há 40, 50 anos atrás. Ou porque você aceitou ontem a Jesus. E você pula e você glorifica. Não, não. Nada disso. Tudo isso faz parte. Mas porque a graça do Senhor te alcançou. Aleluia. Que Deus vos abençoe. Que Deus os guarde, que Deus possa, a cada dia mais, fortificar a vossa caminhada. A bênção do Senhor está sobre cada um de nós, mas não esqueçamos, como Paulo mesmo diz, não sejais como aqueles que costumam e deixem as suas congregações, não congregando mais, mas vamos congregar. Se você sente, talvez... Pode existir que alguém se sinta o mais espiritual da igreja. Então ajude aqueles que não são espiritual. Ore pelo pastor, ore pelos músicos, ore por todos. Ore por aquela pessoa. Você é o mais espiritual, então jejua. Diz assim: sábado eu não vou fazer nada. Quero levantar 5 horas da manhã.
5 horas da manhã, e vou tirar um jejum. Vou tirar um jejum pela igreja. Vou tirar um jejum pelos músicos. Vou tirar um jejum pelos diáconos. Vou tirar um jejum pelo ministério. E Deus vai te recompensar e vai despertar muito mais a igreja. Irmãos amados, o jejum, a oração, a consagração, a vida entregue a Deus, faz a diferença. Eu posso dizer para vocês isso com toda a convicção, que quando as coisas se dificultam lá em casa, eu falo para minha esposa, irmão, eu falo, Marta, pode deixar, eu vou jejuar amanhã. E não tem. Deus é maravilhoso. E quando você volta para casa e você já vai orar, você já sente aquela presença de Deus te envolvendo. Deus responde à oração. A sabedoria é muito boa, a leitura é muito bom, o saber é bom, é ótimo, precisamos, mas precisamos de uma vida de intimidade com Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. O caminho sempre vai se estreitando para aqueles que na terra a Jesus estão amando. O inimigo arma cilada a cada dia, mas nesta grande porfia é o cristão que sai ganhando. É nós. Dê-me tua mão. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. Glória a Deus, aleluia. Sob mesa encorajada, sob o comando de Jesus, Deus unge os passos do obediente. Ele dá força suficiente ao guerreiro e fiel crente. Sua promessa não falha. Oh Deus, dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, sob mesa encorajado, sob o comando de Jesus. Nessa noite, a depressão está curada, a opressão está curada, a epilepsia está curada. Aquele que está fraco já começa a se sentir fortalecido. Aleluia. Aquele que está em dificuldade já começou a ver as facilidades do caminho, porque é Deus que abre porta. Leve esta bênção para a sua casa. Leve esta bênção para a sua casa durante a semana, durante o mês. Aleluia. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos se pôr de pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor com a salva de palmas. É para Ele, é para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.